Você sabe o que aconteceria se eu ligasse um LED direto na bateria ou no protoboard? Será que todos os resistores são iguais? E o que são aquelas faixas coloridas que te encontra nos nossos resistores? Se você não conseguiu responder nenhuma pergunta, então fique até o final do vídeo que eu vou te contar. Bom, esse é mais um vídeo da nossa série Eletrônica Básica. Se você clicou, você viu lá nossa thumbnail, né, que fala Eletrônica Básica. Então, o vídeo de hoje é sobre resistores. Mas antes do vídeo, não esqueçam, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho, ó. Tô de olho, viu? Bom, o vídeo de hoje é sobre resistores e aí começa o seguinte, o que são resistores? Bom, os resistores, basicamente, têm duas funções. A primeira não é bem uma função, é uma consequência que depois foi usada para uma função, que é esquentar água. Mas que esquentar água, resistor, Arduino? Não, calma. Quando você vai tomar um banho, certo? Quente, obviamente, e liga o chuveiro, ele liga a energia elétrica do chuveiro. No chuveiro tem uma resistência. Quando passa a corrente, ela aquece, e aí a água passa e a água sai quente. Ou seja, a água entra fria e sai quente. Então, isso daí, transformar energia elétrica em energia térmica, tem um nome, que é chamado efeito Joule. Então, essa é a primeira função dos resistores. A outra função é de proteger os componentes do nosso circuito, que é a resposta da primeira pergunta que eu fiz lá no começo, né? O que acontece se eu ligar um LED ou um componente, né, direto na bateria ou no protoboard, logicamente também ligado em um Arduino. Então o resistor ele torna mais difícil a passagem de elétrons. Então se eu pegar, tem alguns vídeos acho que já falei sobre isso, eu ligar um LED direto no Arduino sem resistor, vai queimar, tá legal, né? Sobe uma fumaça ele dá uma estouradinha, né? Acho que tem que parar de falar que é legal, né? Por que isso acontece? No LED, se eu pegar um LED e olhar bem de pertinho, né, eu vou ver um fiozinho muito fininho. E esse fio, se aquecer muito, igual o chuveiro, por exemplo, ele vai romper, porque o calor, né, ele rompe aquele fio. Se o fio rompe, eu queimei meu LED. Assim também como, né, aí eu não sei se vocês já viram, né, as lâmpadas. Vou botar a imagem em algum lugar aqui, ó, aqui, na tela inteira, né, lâmpada de bulbo, que tem também uma resistência. Eu ligo a lâmpada, aquece o filamento, ele vai ficar incandescente e dá luz pra gente. Hoje não é mais assim as lâmpadas, né? São de LED ou aquelas de gás, por exemplo. Então não é mais assim, mas a lâmpada também é um esquema que tem resistência. Aí o símbolo que a gente vai encontrar, por exemplo, no dos resistores para resistência, é este símbolo aqui. Esta esta ferradura, basicamente, são os ohms, o nome dele, ohms, por exemplo. E se eu pegar um esquema de um circuito, para definir que aquele componente é um resistor, eu vou ter este símbolo aqui. Então, quando eu bato o olho e vejo este símbolo aqui, eu sei que aquilo ali representa um resistor no meu circuito, por exemplo. E aí, gente, tem vários tipos de resistores. Os mais comuns que nós vamos usar aqui é aqueles pequenininhos, certo? Com aquelas faixinhas coloridas, com 2 terminais. Mas temos outros tipos de resistores. Temos resistores, por exemplo, automáticos, ou seja, que ele varia a resistência automaticamente. Os mais famosos é o LDR e o NTC. O LDR varia a sua resistência através da luminosidade, ou seja, da luz. Quanto mais luz, menor resistência e vice-versa. E o NTC é com a temperatura. Quanto menos ou mais temperatura, ele também varia a sua resistência. Então esses são automáticos. E também temos os manuais, que por exemplo temos o potenciômetro. Quando a gente gira aquela chavinha lá, eu estou diretamente, na verdade, né, variando também a sua resistência. Então isso responde à segunda pergunta, que era: será que os resistores são todos iguais? Não são todos iguais. Além disso, temos os resistores SMD. O SMD são resistores que estão direto nas placas. Por exemplo, no Arduino temos resistores SMD. Então respondendo a sua pergunta, não são iguais todos os resistores, beleza? Então a gente vai ver realmente como ele funciona e como eu devo colocar ele no meu circuito. E para fazer isso daí, a gente vai utilizar o nosso Tinkercad. Então aqui já peguei um protoboard, um Arduino, já fiz as ligações do positivo com o negativo. O positivo ali é 5 volts, negativo é o GND. Fio vermelho para o positivo, fio preto para o negativo. Então o que eu fiz aqui basicamente? O protoboard, a gente não viu, não sei se a gente viu ainda. Ou seja, a gente tem aqui nas linhas da extremidade, tanto superior e inferior, ou seja, nas pontas, né? Quando o protoboard está
deitado, ele tem que esta linha toda estar energizada ou estar ligada, basicamente, né? Como no caso eu coloquei aqui uma DDP, então ela está energizada positivamente. E o negativo também aqui em cima. Então nas linhas, né, nessas partes aqui horizontais, eu estou tudo ligado. Aqui é em si a mesma coisa, negativo e positivo. Já na parte interna, ou seja, no meio do Arduino, né, do protoboard, eu tenho o que? Eu tenho aqui as minhas linhas, agora são na vertical. Extremidades que são ligadas na horizontal e no meio na vertical. Então aqui eu tenho a linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, assim por diante. Aqui tem a coluna J, I, H, G e F, né? Mas basicamente a gente está ligado a essas linhas aí. Aí tá, eu vou querer ligar um LED, né? Aí vou pegar aqui, arrasto para baixo aqui o LED, ou direto para o meu circuito, tanto faz. Vermelho, tá bom, né? Vou colocar ele aqui. Neste ponto não tem energização, porque não está ligado nada aqui, que está ligado lá embaixo. O que eu faço então? Vou ligar. Lembrando aqui, né? Este lado aqui é o anodo, que é o positivo, que é o terminal que tem essa curvinha, e o outro é o catodo, que é a parte negativa. Então tem que ficar também ligado nisso, tá? Porque o LED, ele é um diodo. A gente vai ver isso, 2, 3 vídeos daqui pra frente, vai ver isso daí. Mas enfim, temos aqui positivo, bota um jumper aqui. Vou querer esse fio vermelho. Por quê? Porque é bonito. E aqui um fio preto. Por quê? Mesma coisa, né? Positivo e negativo. É obrigatório fazer isso? Não, né? Não é obrigatório. Beleza. Aqui, tá, você energizou, mas não ligou, né? Mas para ligar, eu tenho que iniciar a simulação. Que era um botão superior direito aqui. Que ele basicamente vai ligar o Arduino, né? Ligou o Arduino. Estourou o LED. Meu Deus do céu. Não vou falar que é legal, né? Meu Deus, quem faça isso, né? Então, beleza. A corrente no LED atual é de 483 miliamperes. Enquanto o máximo absoluto é de 20 miliamperes. Que não entendi nada, né? Tá dizendo basicamente que quando eu faço essa ligação aqui, neste ponto aqui, que vai sair e entrar aqui, a corrente que passa por aquele ponto é de 483. Só que o LED, este LED específico, só aguenta 20 miliamperes. Então está superando a corrente, né? É o que eu falei, o resistor ele protege. Ele não vai deixar que a corrente faça isso. Por quê? Porque o resistor ele vai ser uma barreira, vai impedir ou tentar impedir a passagem de elétron. Aqui, se a gente pensar, não vou falar d'água de novo, né? Poderia falar, mas não vou falar. Imagina uma pista que tem um único sentido. A pista é o condutor, né? É o fio, alguma coisa. E os carros são os elétrons. Beleza, então o que é o corrente elétrica? A gente viu lá num vídeo retrasado, se não me engano. Que é o movimento ordenado de elétrons. Ou seja, carro todo mundo para lá. Então tem ali a corrente elétrica passando. Quando ocorre, por exemplo, um acidente, fica o quê? Mas o tráfego aumenta. Porque eu tenho a barreira, eu tinha as pistas, né? Agora o carro que está aqui tem que desviar. E isso aí acaba fazendo aquele funilzinho. E isso estende por todos os carros. Então quando a pista está congestionada e parada, é porque ou tem muito carro na pista ou aconteceu alguma coisa lá na frente, né? Então esta é a função do resistor, é impedir ou tentar impedir a passagem de elétrons, basicamente, né? Então beleza, então vou tirar esse fio aqui, por exemplo, preto, e vou colocar um resistor em vez do fio aqui nesta parte. E pá, e vou fazer o que? Vou iniciar a simulação e aí acendeu. Teve o brilhozinho, né? Mas está muito fraquinho esse brilho, talvez para aumentar o brilho. Mas o que eu vou fazer aqui basicamente? Vou parar a simulação e vou mudar aqui o valor da resistência. Vou colocar 200 ohms, por exemplo. Iniciou a simulação e acender um pouquinho mais forte, né? Se eu pegar esse resistor e abaixar mais um pouco, em vez de... Ali eu tinha no começo aqui, tinha 1K ohm. O que é 1K ohm? 1K é o quilo. Quilo representa 1000. É um prefixo de 1000. No caso, 1000 ohms. Então, 1K ohm é igual a 1K ohm é igual a 1000 ohms. É igual a 1 quilômetro, né? Os quilômetros. 1 quilômetro são 1000 metros. 1 quilograma, 1000 gramas. 1 quilo ohm são 1000 ohms. Eu tirei esse termo aí e botei só em ohms mesmo.
e vou colocar 100. Beleza, 100 agora virou 100 ohms. Aí eu vou iniciar a simulação. E aí, ó, apareceu uma exclamação. Vamos ver o que está falando ali, exclamação pra gente. A corrente no LED atual é de 22,6 mA, enquanto o máximo recomendado é de 20 mA. A vida útil do LED pode ser reduzida, ou seja, estou passando um pouquinho a mais. Fazendo isso, eu estou, teoricamente, descumprindo uma regra de como aquele LED foi feito, o que ele deveria aguentar de corrente elétrica, por exemplo. Ele aguenta até, não aguenta 20, né? O ideal é que consiga 20. Passou um pouquinho. Mesmo assim, ele acendeu, ele não rompeu. Mas ele avisou, a vida útil pode ser reduzida. Ou seja, o ideal é eu colocar um resistor ou uma resistência que seria um pouquinho maior para que passe menos corrente. Tá entendendo mais ou menos? No primeiro eu tinha 483 miliamperes. Coloquei, caiu para 20,8. Então ele impediu aquela corrente lá. Vou colocar um valor aqui aceitável, que é 200. Pronto, aí ele fica sem nenhuma exclamação e fica aceso. Então aqui não mostra, né? Mas daria para a gente calcular. Não é intuito do vídeo hoje calcular isso daí, certo? Mas para entender como é que funciona mais ou menos. E a gente pode também fazer outra observação, que é em relação aos circuitos. Lembra? Então aqui eu fechei o circuito. Eu tenho aqui, passou do positivo, veio para cá, subiu, passou pelo LED, veio para o resistor e voltou aqui pro negativo. Então fechou o circuito. E também, se eu coloco um LED, por exemplo, aqui, ó, qual é o LED aqui, ó, 2 LEDs agora. Iniciei a simulação. Vai acender os LEDs? Vamos ver. Então os 2 acenderam. Aí eu te pergunto, este circuito está em série ou paralelo? Aí você me responder, não sei, né? Mas se você viu o vídeo passado ou retrasado, não lembro qual que foi, a gente falou sobre isso daí. Quando eu divido corrente, eu tenho o quê? Eu tenho um circuito em paralelo. Quando eu tenho que é o mesmo fio, eu tenho em série. Aqui eu tenho um fio aqui e um fio aqui. Vamos supor que seja um LED para a gente ver melhor só. Uma parte da corrente veio para o fio azul e outra parte para o fio verde. Então dividiu as correntes. Se dividiu, eu tenho em paralelo, basicamente. Então aqui, se eu voltar com meus LEDs, por exemplo, os 2 vão acender. Então aqui deixa eu colocar bem em cima aqui. Vou até melhorar aqui, ó, vou botar ele aqui em cima. Então um jumper aqui, um jumper aqui, beleza. Um LED aqui embaixo. E vou fazer a simulação. Então os 2 acenderam, que passou ali, ó. Então se eu boto mais, vou botar mais LED aqui, ó. Boto um aqui e pronto. Aí eu tenho acender. E se um apaga aqui, o que acontece? Vamos ver aqui, ó. Vou pegar um e vou deletar. Ah, apagou tudo, né? Porque quando eu faço isso, o programa entende que eu parei a simulação. Aí eu venho aqui e inicio a simulação de novo. E aí ele vai ligar os 2 de novo. Então quando eu tiro um dos meus resistores, do meu LED, ele vai ainda assim ficar ligado aos outros. Porque estou vendo que é um circuito em paralelo. Se ele não dividisse corrente, estaria em série, basicamente, né? Então, é assim mais ou menos que funciona, né, parte de circuitos. E que se eu virar o meu resistor, meu LED, então vira aqui, ó, virei. Agora o anel tá aqui desse lado. E coloco aqui, iniciar a simulação, ó, ele não acende. Por quê? Porque ali eu tenho o quê? Eu tenho a parte negativa e a parte positiva. Como eu falei, é um diodo, certo? Se a gente ver aqui, eu tenho aqui as cores do meu resistor. Quando eu clico nela e mudo, vou botar aqui 500, por exemplo, repara que as cores mudaram. Vou botar 1000 agora aqui, ó. Então, quando eu mudo, tá 1000, né? Quando eu mudo aqui o valor da minha resistência, ele também muda as cores. E isso aí é a terceira pergunta que eu fiz lá no começo no vídeo. O que eram aquelas faixas coloridas no meu resistor? A resposta está no próximo vídeo. É isso mesmo. No próximo vídeo aí ver o que são essas cores aí nos meus resistores e como ler essas cores. É isso mesmo, ler como é ler a cor, que é ler a cor, né? Você vem para entender o que cada faixa representa para a resistência. Deixa eu pegar um resistor, este aqui pelas cores é de 100 ohms, esse é 200, assim por diante. Beleza? Bom, então não se esqueçam, deixa um like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todos os nossos vídeos de
eletrônica básica e muito mais. Vou ficando por aqui, te espero para responder a terceira pergunta no próximo vídeo.